Olá! O tema de hoje vai ser Isso engorda? Tanto aqui nas redes sociais, no Instagram, quanto no consultório, é muito comum as pessoas chegarem cheias de dúvidas, né, se alguma coisa engorda. Por exemplo, água com gás, refrigerante zero, café, chá. Então eu vou esclarecer alguns pontos para vocês, combinado? A primeira coisa, gente, é que assim, o que é engordar? É você aumentar a quantidade de gordura no seu corpo, tá? Então isso não tem necessariamente a ver com o peso ali na balança, tem a ver com a composição corporal. E emagrecer significa perder gordura no corpo. Então também não tem relação com o peso na balança. Às vezes seu peso pode cair na balança e o seu percentual de gordura está maior. Então você não emagreceu, você perdeu peso na balança, tá? Outra coisa que eu queria que vocês entendessem é que apesar de, assim, da gente ter facilidade para engordar ou não, muita gente quer engordar e não consegue, né? Não é uma coisa tão simples. A gente precisa acumular cerca de 7.700 calorias para aumentar 1 quilo de gordura corporal. E para perder a mesma coisa, você tem que ter um déficit de 7.700 calorias para eliminar 1 quilo de gordura. E como que a gente faz isso? Ou diminuindo as calorias da dieta, né, no caso do emagrecimento, ou aumentando as calorias no caso de quando a gente engorda. Por isso que eu sempre falo, independente da dieta, mesmo que seja low carb, tem que ter o déficit calórico, tá? Senão isso não vai acontecer. E quando a gente fala de coisas que engordam, é lógico que isso vai depender do seu dia inteiro. Você pode emagrecer comendo um brigadeiro todo dia e você pode engordar comendo salada todo dia. Por quê? Porque não é uma coisa que vai mudar tudo. É a quantidade calórica ali no seu dia todo, né? Se você estiver tendo excesso de calorias por vários dias seguidos e acumular essas 7.700 calorias a mais do que você gastou, você vai engordar. E se você estiver tendo o déficit aí de 7.700 calorias, também vai ser ao longo do dia, não é de um dia para o outro. Esse peso que a gente aumenta ou perde de um dia para o outro assim muito rápido, normalmente costuma ser líquido, né? Que é mais fácil de aumentar e perder líquido no corpo do que a gordura. E então, o que eu queria explicar para vocês. Essas coisas, tipo café, chá, água, só vão engordar se tiver caloria. Então, por exemplo, no caso do café, ele sem açúcar, ele não tem caloria, né? Então, assim, café não engorda. Água com gás engorda? Não, gente, o gás não engorda, o gás não tem caloria. Então também não engorda. O que acontece no caso da água com gás é que o gás aumenta um pouquinho mais o volume gástrico ali do que se você estivesse tomando água sem gás. Mas por ser líquido vai ser feita a digestão bem rapidinho e isso não vai fazer você engordar. O refrigerante zero é a mesma coisa, ele não tem caloria, então ele também não engorda. Existem algumas outras bebidas, tipo chá gelado zero, acho que são esses assim que eu conheço, né? Que não vão engordar porque tem zero caloria. Às vezes em farmácia vocês acham alguma balinha zero, alguma coisa assim. Tudo que for zero caloria não tem como engordar. Outro mito que eu queria que vocês tirassem assim da cabeça é que porque não tem caloria não significa que é saudável. Então, quando eu falo que o refrigerante zero não engorda, eu quero dizer o quê? Que se você tomar o refrigerante zero, isso não vai estar acumulando calorias, então você nunca vai ter 7.700 calorias de refrigerante zero para virar 1 quilo, tá? Mas também não significa que ele é saudável, tá? Então, uma coisa pode não ter caloria e não ser saudável, que é o caso do próprio refrigerante. Ele não acrescenta em nada, né, pra gente, assim, em relação a nutriente. Não é uma coisa saudável que vai te ajudar em algum aspecto da saúde, mas também a gente não pode falar que ele engorda só porque ele não é saudável. E ao mesmo tempo, existem muitas coisas que são calóricas e que são muito saudáveis. As castanhas, por exemplo, elas proporcionalmente, assim, em grama, elas têm bastante caloria, porque elas têm gordura boa, o abacate e tudo mais. E aí a gente vai deixar de consumir? Lógico que não, né? Aí você tem que procurar um profissional que vai te orientar nas quantidades. Mas tenta, assim, separar essas coisas, são coisas diferentes. O produto ter caloria ou não interfere na qualidade dele. Então ele pode não ter caloria e não ser saudável, e pode ser bem calórico e ser uma coisa saudável.
Qualquer dúvida vocês deixam aqui ou lá no meu Insta, na _galhardo.